pessoas deprimidas, solitárias, lutadoras de conflitos no casamento, alcoólatras, sofredoras, enfrentadoras da meia-idade ou tratamento de qualquer outro problema. Esses indivíduos experimentam o sentimento de culpa como parte de suas dificuldades, como eu falei. Devido à sociedade que vivemos, tem a culpa com predominância total, chegando assim uma divisão. Então, a própria sociedade, ela divide a culpa em classes, né? Então, a gente vê a culpa objetiva e a culpa subjetiva. A culpa objetiva ela está ligada a uma culpa que todos nós, quando infringimos alguma lei, nós sabemos que vamos ser punidos, como passar o sinal vermelho, né? O que mais? Ou comer demais, ou a culpa pessoal, ou, deixa eu ver aqui que eu pus aqui pra gente, a culpa social, né? Que viola padrões culpa pessoal, ou ignoram deliberadamente a Deus, a culpa teológica. Então, a culpa objetiva, a culpa subjetiva é aquilo que muitas vezes a pessoa faz, outras também faz, mas para as outras não se sente culpada em relação àquela situação. E outras pessoas, elas se sentem culpadas. Então, é uma culpa que vai segundo o entendimento, segundo o padrão daquilo que foi colocado dentro de você. Aquilo que foi colocado quando você ainda era criança. Então, os padrões morais, aquilo que os pais, né, ensinaram para você. Você não deve fazer aquilo, não deve fazer isso, porque se você fizer isso, acontece aquilo. Né? Não desobedeça os seus pais. Se você desobedecer os seus pais, um dia você vai sofrer muito. Então, não come muito açúcar, não roube, né? O que mais que os nossos pais nos ensinaram? Muitas coisas, né? Não faça inimizade, porque um dia você vai precisar da pessoa. Coisas que às vezes traz depois uma certa cobrança, né? Dentro de nós. Muitas pessoas, que nem quando se fala de culpa subjetiva, né? Muitas pessoas, elas não se lembram de Deus. E elas se esquecem de Deus todos os dias, né? Tem pessoas que se esquecem de Deus, esquecem de ler a Bíblia, esquecem de orar, né? É pecado? Sim, né? Infringe leis que Deus colocou em relação registrada na Bíblia, mas muitas pessoas, elas não se sentem culpadas em relação a isso, né? Então, mas aquele que está ligado totalmente a Deus e conhece a sua palavra, né? Ele vai se sentir culpado, vai se sentir cobrado, né? Mas o gostoso em tudo isso é saber que Jesus veio para destruir essa culpa, né? Por que os cristãos ainda se sentem culpados em relação a seu comportamento, às suas atitudes, a partir do momento que ele confessa? Porque nós pecamos todos os dias, né? Tem alguém aqui que não peca? Eu me lembro quando eu era criança, eu estava numa classe dos jovens e o professor perguntou: quem aqui pecou hoje? Ou quem aqui não pecou hoje? Eu prontamente levantei minha mão. E você não pecou? Não. Né? Mas, na verdade, nós pecamos o tempo todo. O tempo todo nós estamos pecando. Por mais que a gente não queira, nós pecamos, né? Às vezes uma situação que é colocada, na hora você sente, né, uma raiva, um sentimento, né, de ingratidão em relação a certas pessoas,
Até aqui tudo bem? Tudo? Amém. Então, essa é uma culpa subjetiva, né? A culpa, ela é um sentimento pouco confortável de pensar, remorso, vergonha e autocondenação, que surge com frequência quando fazemos ou pensamos algo que sentimos estar errado. Deixamos de fazer algo que deveria ter feito. E com isso, o que acontece? Então começa a surgir a ansiedade. Então quando a gente reconhece que nós pecamos, fizemos algo que desagradou a Deus, nós sentimos automaticamente ansiosos, né? Ficamos ansiosos, preocupados em relação àquilo, pensando se realmente Deus, o seu perdão é o bastante para também perdoar aquela situação que nós passamos. Eu comentei aqui a semana passada sobre uma situação que aconteceu entre eu e minha irmã, né? Que eu me vinguei da minha irmã com a parede, coitada da parede, né? E naquele momento eu disse para ela: vocês querem mesmo que eu vá para o inferno, por isso que vocês me irritam. Porque às vezes acontece confrontos entre os irmãos, entre a família, e você se sente de tal forma culpado que você acha que o perdão de Deus não vai ser o bastante ali para você ser perdoado, né? Você apronta uma coisa que aos olhos ali carnal, Deus não vai te perdoar. Então isso traz ansiedade, traz preocupação. E se isso não for trabalhado, né? Se você não se abrir para alguém, conversar em relação a esse sentimento que você está se sentindo de culpa em relação ao seu pecado, isso pode se transformar em doenças, né? Como a depressão. Você começa a se sentir deprimido, você começa a desistir das coisas de Deus. Eu já estou perdido mesmo. Eu me lembro de uma jovem, né? De uma outra igreja. Na época a gente tinha uma loja. E ela chegou na loja para comprar algum material lá, não me lembro agora. Mas eu me lembro do olhar dela, né? Ela, antes de acontecer essa situação, ela chegava toda feliz. Pastora Sandra me abraçava, beijava, conversávamos, brincávamos. E uma coisa assim totalmente diferente. Um dia ela chegou na loja, não sei se nesse dia o pastor estava, mas ele ficou sabendo depois do acontecido. Inclusive ele também ajudou bastante ela, contando a sua experiência. Ela chegou bem abatida, se sentindo culpada, né? Mas não é que eu olhei para ela e vi que ela estava se sentindo culpada. Eu conversando com ela, falei: você está estranha, aconteceu alguma coisa, né? Como a gente tem uma amizade, eu conversei assim, né? Não é qualquer pessoa que vai chegar, você está meio estranha. Mas conversando com ela começou a se abrir, ela começou a contar de uma situação que ela estava passando. Ela se sentiu como... Ela achava que ela tinha blasfemado contra o Espírito Santo. E a gente sabe, né? Todos sabem aqui que é o único pecado que não se tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E ela se sentia acusada, né? Se sentia culpada, porque tinha passado algumas coisas na mente dela que levou ela a ter esse pensamento, esse sentimento de culpa. E isso começou a trazer uma depressão nela. Ela não conseguia dormir, não conseguia se alimentar, tanto que eu percebi que os olhos dela estavam assim, bem fundos, né? Assim, e escuro. E ela começou a se abrir, conversar, e isso foi de dias. Todo dia ela vinha, a gente conversava e orava. O pastor contou a experiência que ele teve em relação a isso, porque aquela pessoa que tem esse sentimento, na verdade ela não blasfemou contra o Espírito, porque aquele que blasfema mesmo contra o Espírito Santo nem se preocupa mais se blasfemou ou não, né? Nem
vem o sentimento de culpa. E fomos conversando, e foi aconselhando, e orando, e lendo a palavra e tal, até que ela saiu, né, desse buraco, né, negro que ela estava se sentindo. Então, muitas vezes a culpa acaba destruindo. Então, o que a gente tem que fazer? Se abrir, conversar, né? Não com uma pessoa que não tem ética, né? O que você fala para a pessoa, ela vai falar. Mas uma pessoa que você vê que a pessoa, ela tem ali o Espírito Santo, ela é uma pessoa confiável, você vai conversar com aquela pessoa, você vai saber que aquela pessoa não vai sair contando, né, para todo mundo. Então é importante a gente se abrir, né, se você estiver com algum sentimento de culpa, se sentindo, Deus não me perdoou, eu tenho certeza que Deus não me perdoou. Quando criança, eu fui uma criança, acho que nem parece assim tanto que eu fui uma criança muito, uma palavra mais suave, uma criança peralta. Minha mãe conta de situações assim, esse dia que eu estava na casa dela, ela conta de coisas que eu fazia quando criança. E muitas coisas, quando eu me casei e tal, eu achava que eu não tinha sido perdoada. O pastor me ajudou bastante em relação a isso. Então é muito triste, porque quando você tem o sentimento de culpa, o sentimento que você não é perdoado, qualquer coisa que acontece ao teu redor, você acha assim, Deus, olha, é Deus que está me punindo, eu mereço estar nessa situação, porque Deus se lembra o que eu aprontei, então Ele está me punindo. E teve coisas assim que eu passei e eu tive de conversar com os meus pais já grandes, né? E não só, e é o que a gente vai ver aqui, a importância de também, não só se perdoar, né? Mas também perdoar outras pessoas e também confessar o nosso pecado, né? Ainda mais se a gente fez algo e o diabo, ele fica usando ali aquela situação para te condenar, para te destruir. Eu me lembrei também agora de um pastor, acho que eu já contei aqui, um pastor que antes de ser pastor, ele roubava, né, do seu chefe, ele tinha um chefe que era português e roubava muito desse chefe, e todas as vezes que ele ia para o púlpito pregar, o diabo ia junto e ficava cobrando dele. Como você está em cima pregando a palavra se você roubou do seu Manuel? Você roubava do seu Manuel. E agora você está ali na frente pregando, né? Ali se sentindo culpado. E aquele sentimento de culpa trazia, não deixava aquele pastor desenvolver melhor a sua área espiritual. Até o dia que ele foi para o seu Manuel, que ainda era vivo, né? E pediu perdão para aquele homem, e pediu perdão para Deus, e pediu perdão para aqueles que precisavam ouvir, né? E foi liberto. Então a importância de a gente se libertar daquilo que muitas vezes é um impedimento, né? Por que eu não saio dessa situação? Porque eu sempre continuo nessa situação, porque isso sempre repete na minha vida, porque eu preciso perdoar, preciso pedir perdão para Deus, preciso confessar a Deus, preciso me perdoar também, para que eu não fique nesse sentimento de depressão. Então, isso acontece, nem sempre o sentimento de culpa é um sentimento mau. Eles podem nos estimular a mudar nosso comportamento e buscar o perdão de Deus. Então, nem sempre o sentimento de culpa é uma coisa ruim na sua vida, né? O sentimento de culpa também traz uma atitude de reconhecimento do meu pecado, da minha situação, e me leva também a me arrepender daquela situação. Então, se eu não tivesse esse sentimento de culpa, então eu vejo esse sentimento de culpa como um dispositivo colocado por
fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João, a cartinha lá de João, 1 João 1,9 fala isso. Então, é importante que eu confesse, a Deus o meu pecado. E fale, não é assim, Senhor, eu estava ensinando um tempo atrás para as crianças, como que eu peço perdão a Deus pelos meus pecados? Eu tenho que falar no que eu pequei, Eu sei que sou pecador, mas Deus, Ele deu-nos o Espírito Santo